Oi, oi, tudo na paz? Vamos meditar juntos? Bom, se eu não me engano, ainda ontem eu postei na comunidade aqui do YouTube falando que eu iria estar gravando esse vídeo sobre oração em línguas. E olha como é o agir do Espírito Santo. Eu preciso confessar que por muitas vezes eu quero deixar de gravar esse tipo de vídeo, embora muita gente fala, não, grava, eu quero ouvir mais sobre. E eu até precisei pedir perdão ali, reconhecer um erro meu de muitas vezes me cansar. Tanto das pessoas que têm interesse, mas sempre bate na mesma tecla, falta ali na minha ignorância, não se entra esse entendimento e a pessoa sempre fala, mesmo depois de eu vir aqui simplificar a oração em línguas, que é você crer. A palavra diz que aquele que crê falarão novas línguas. Então, se você já aceitou Jesus, se você é batizado, nascido de novo, automaticamente você foi batizado pelo Espírito. E não necessariamente vai haver um mover. Mas se você aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, um homem te batizou ali em água, mas Jesus vem e te batiza com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito de Deus. Então, se você crê, você vai falar novas línguas. E eu quero trazer essa simplificação do... Se você sentar, abrir a tua boca e começar a orar em línguas, você está orando em línguas, é basicamente isso. Eu tenho recebido bastante comentários também do... Eu tenho medo de ser algo da carne. Não é algo da carne. E veja só, todos nós sabemos diversos textos que tem na Bíblia falando sobre oração em línguas, sobre edificação pessoal. Quem ora em línguas não fala a homem, senão a Deus. Mas mesmo que não fosse, porque antes de eu entrar nesse ponto, veja só, eu tenho dois pontos pelo qual muitas vezes eu tenho vontade de parar de gravar esses vídeos, né? Mesmo as pessoas que têm interesse, mas continuam numa tecla do eu não consigo, eu queria muito, sendo que é só abrir a boca e orar. E tem um outro que vem aqui com um ódio mortal só pelo fato de eu estar aqui gravando e falando sobre oração em línguas. Só que veja bem, que mal tem a oração em línguas. E aí, voltando ao que eu estava falando, mesmo sabendo dos diversos textos, então é algo bíblico, vamos colocar uma hipótese de que não é verdade, a oração em línguas não é real. Que mal faria você orar em línguas? Até o próprio Deus do céu, imagina essa cena, ele olhando para você, enrolando a sua língua, passando horas ali se dedicando àquilo, crendo que é algo dele, crendo que é a intercessão dele. Mesmo que oração em línguas não fosse da Bíblia, pode ter certeza que ele iria agir em você, que ele iria agir através dessa linguagem, porque é fé, é um passo de fé. A palavra diz que a fé sem obra ela é morta, e oração em línguas é uma baita obra para nossa fé. Não é à toa que Judas 20 diz, edifiquem a vossa santíssima fé orando no Espírito. E a fé é a coisa mais importante. É muito importante se falar sobre fé. Eu acho que eu tenho só um vídeo aqui no YouTube sobre fé. Porque a fé é a coisa mais importante. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que nós somos salvos pela fé. Então a gente precisa muito se aprofundar nessa tal de fé. Que fé é essa? É só falar que crê? Não, porque a Bíblia diz que ela sem obra, ela é morta. E você tem uma chave poderosa de edificação para essa fé que te salva, essa fé que agrada a Deus. Como não buscar isso? E que mal que tem nisso? Por que há tanto ódio em cima desse ensino? Mas enfim, aí o Espírito Santo vem e me envolve de novo com esse ensino. Eu tive um feriado aí, hoje é quinta-feira, ontem foi quarta feriado, um feriado envolvido com pessoas dessa linhagem de oração em línguas. E aí não tem jeito. É colocado no meu coração de que não tem como fugir. Nós precisamos falar sobre oração em línguas. Os homens de fé de oração em línguas, já até alguns partiram. E hoje nós, com essa tecnologia, consegue deixar aqui registrado esse ensino. Então precisa aparecer pessoas dessa nova geração ensinando e falando sobre essa arma poderosa de edificação. Só que... não precisa ter ódio mortal desse ensino se você não crê nele. É simples, só não ora. Não ora em línguas.
Até porque a palavra diz, aquele que crê. Então se você não crê, de fato, não ore em línguas, simples assim. Quem vai perder é você de buscar algo a mais, de buscar uma chave poderosa, de explorar lugares em Deus, de se aprofundar em novos lugares em Deus. Porque, veja só, eu venho aqui e critico a oração em língua, só que eu não faço absolutamente nada pela minha fé. Eu iria até gravar um vídeo sobre, eu estava meditando sobre fé. Em meio às guerras lá em Israel, eu meditei um pouco sobre a fé daquele povo, tanto dos israelitas, dos judeus, como os palestinos, os dois povos lá, os muçulmanos, e a fé deles, porque assim, embora eles, os muçulmanos que não creem na verdade completa, os judeus, o muçulmano que não crê na verdade, os judeus que não crê na verdade completa, enfim, os dois ali faltam coisas, mas no que eles creem pra valer, eles dedicam a vida àquilo. E eu não tô falando dos extremistas ali, mas bem até eles fazem aquilo pela fé no que eles acreditam, enfim. Espero que esteja dando pra entender. Mas há povos, acho que é povos que falam, há diversos povos que se dedicam a uma fé diariamente. A vida daquela pessoa, a palavra fala, né, que viverá pela fé. E esse viver pela fé não é, muitas vezes eu recebi isso como, uma pessoa que vive pela fé é uma pessoa que recebe coisas através da fé dela. Não, viver pelo que você crê, o quanto você tem vivido pelo que você crê. Tantas pessoas dizem que ama a Deus, que tem fé, mas nem sequer congrega numa igreja. Por que eu pego congregar numa igreja? Porque o congregar numa igreja é uma das formas que você tem de servir o ser humano, de servir um lugar, de servir a Deus, de fazer coisas em adoração a Ele. E as pessoas entre dia e sai dia não fazem absolutamente nada pela fé que diz ter no Senhor. Então vir e criticar uma prática, mas não fazer absolutamente nada por sua fé, pela edificação dessa fé, tudo bem, não ore em línguas, mas quantas horas você passa adorando? Quantas horas você passa orando a sua própria linguagem, então? E olha só, e até essa questão de horas, eu já vi sendo questionada. Porque eu não preciso orar tantas horas pra... O quanto você quer se dedicar ao Deus que você diz tanto amar? Bom, tem um outro ponto que eu quero pegar. Eu abri esse vídeo mesmo pra pegar, acho que eu comecei falando que eu tinha postado na comunidade, pra pegar o comentário que saiu lá. Eu postei ontem à noite, então assim, teve um comentário só, que tem mais uma postagem que eu coloquei, o que você gostaria de ver por aqui. Claro que apareceu oração em línguas e eu vou pegar esse também. Mas antes eu quero apontar outra coisa que eu acabei de receber aqui com o ensino do irmão Dave sobre... E foi justamente, se eu não me engano, o último vídeo sobre oração em línguas, que foi variedade de línguas versus idiomas. Ou oração em línguas versus idiomas. E eu quero deixar aqui registrado também, porque é o seguinte... Lá atrás, quando se construía a torre, enfim, houve a confusão de línguas. Não foi instantâneo, mas enfim, ao decorrer houve uma confusão de línguas, e agora eu digo de idiomas mesmo. E depois lá em Pentecoste, quando o Espírito desce e vem as línguas, cada um entende em seu próprio idioma, a mensagem é muito mais profunda do que a variedade de línguas e orar em línguas, ou falar em línguas seja idiomas. Porque um dia se foi confundindo as línguas e as pessoas não podiam ali se comunicar. Mas quando o Espírito desce, ele faz a junção de novo de todos os povos a Deus. Porque não importa se você fala português, inglês, espanhol, francês, chinês, a oração em línguas é a mesma. Aquelas palavras que ninguém entende é a mesma, porque é a que só Deus entende. Tem uma linguagem que só Deus entende. E ela pode sair da tua boca. Quando você crê naquilo e pronuncia essas palavras, gemidos inexprimíveis,
É a linguagem do próprio Deus, não importa a sua língua, porque tem uma linguagem do próprio Deus, que vai sair intercessão da sua maior necessidade, que vai sair edificação para a sua fé, algo muito especial também que eu recebi essa manhã através do ensino do irmão Dave, foi sobre o que Deus ora, porque a gente não entende, mas a gente sabe que vai ser a nossa maior necessidade, enfim. E muitas vezes a nossa mente natural ela é tão pequena, a gente pensa só aqui embaixo, só em necessidades natural. Só que a nossa principal necessidade é sobre o relacionamento e o nosso relacionamento com Deus. E o próprio Deus pode interceder por isso, até porque Ele é o maior interessado, não é à toa que Ele nos amou primeiro. E desde lá do jardim, o interesse dele sempre foi se relacionar com nós. E nós não temos esse interesse. Sejamos sinceros, nossa própria vivendo nessa carne. É uma luta diária. E é por isso que é tão importante você dedicar horas do teu dia a esse relacionamento seu com Deus. Vamos pegar os comentários? Essa pessoa aqui, ela fala da sua dificuldade, mas ela mostra que ela sabe também o caminho. Porque ela diz ali que ela vai, aí ela ora uma hora por dia, e aí depois para, porque acha que nada tá acontecendo. E depois ela fala sobre ela queria virar essa chave ali no relacionamento dela com Deus. Eu não consigo ler o comentário certinho aqui. Deixa eu até confirmar esse final. Virar a chave na intimidade e profundidade. E veja só, o que eu falei que a gente é muito focado nesse âmbito aqui. O que seria nada estar acontecendo? O que seria nada estar acontecendo? Você não ganhou um carro novo, você não ganhou uma casa... Não é sobre isso. Lembra do âmbito espiritual que ao tempo todo guerras acontecem? Essa é a diferença, porque a oração em línguas é sobre coisas primeiramente espirituais. Você não está vendo mesmo as guerras que estão sendo travadas e vencidas no mundo espiritual. Você não está vendo do que você está sendo livrado e curado. Mas está acontecendo. Só que aí a gente para. E para de acontecer. Mas eu quero ver, E você vai ver, você vai sentir, será palpável. E outro, não é o que você espera também não. Eu tô falando sobre você ler a palavra e ela se abrir, você orar por alguém e essa pessoa ser curada, você andar em sinais e maravilhas e com unção. Coisas naturais também virão. Mas as principais são essas. E a oração em línguas vai virar essa chave na nossa mente também. De querer o que é importante, o que é espiritual, o que é eterno. Mas enfim, nós paramos. Sabe o que acontece? Isso é algo muito para minha vida também, porque há barreiras. E a gente não ultrapassa essas barreiras. Olha só, a gente ora 1 hora por dia. E aí, ao invés da gente passar, não tá nada acontecendo, eu vou orar 2. Não, para. Onde que a gente vai chegar assim? Lugar nenhum, porque há barreiras a ser ultrapassadas na vida de oração, na vida de jejum. Só que nós paramos, então a gente nunca vai ver nada, a gente não vai ver o sobrenatural de Deus, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus, a gente não vai se aprofundar. Se a gente, ao invés de avançar, a gente volta, a gente para. E essa é a chave a ser virada. A chave a ser virada é perseverança. É avançar. Se eu tô orando 1 hora por dia, eu não tô vendo nada acontecer, então vamos passar para 2, porque aqui já foi alcançado os lugares em espírito, no mundo espiritual. Vamos avançar para 2 horas. E aí em 2 horas nada passa a acontecer, 3 horas, 4 horas, e barreiras vão sendo... Só assim a gente se aprofunda, só assim a gente anda no sobrenatural de Deus. Jejum é a mesma coisa, adoração é a mesma coisa, servir é a mesma coisa. Não se para, mas a gente ultrapassa barreiras, a gente avança. Esse é o caminho. Não tem nem muito o que dizer.
E eu não falo dessa forma como alguém indignada porque não é tão óbvio, porque a nossa carne aqui não quer, então a gente precisa lutar contra ela, a gente precisa lutar até contra o que é lançado na nossa... Até não, claramente a gente precisa lutar sobre o que é lançado na nossa mente. De que isso é mentira, de que isso não existe, de que isso é balela. Não crer, é como eu falei, o que custa você crer na oração em línguas e praticar isso? Ontem, como eu disse que eu estava com pessoas, né, com essa mesma entendimento e linhagem. E aí o que ele falou? O rapaz, né, que estava ali dividindo seus testemunhos, de que lá atrás, quando ele começou a orar em línguas, ele pensou assim, bom, eu não tenho nada a perder. Se for balela, o máximo que vai acontecer é eu cansar o queixo. Então vamos atrás disso. Bom, vamos para o próximo comentário. Esse aqui sobre a capacidade intelectual, inteligência natural também. Ele sentia ali que houve uma mudança. E a oração em línguas é algo muito completo e perfeito. Até porque foi algo deixado pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo. Então, é algo muito grandioso. E uma pessoa que ora em línguas, ela vai ser diferente em todos os aspectos. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, por completo. Porque você passa ali tempo se dedicando àquele contato direto com Deus e com o Espírito. Então, o Espírito do próprio Deus, ele tá ali, ó, passeando em você e através de você. Então tudo muda. A pessoa que ora em línguas, o semblante é diferente, o olhar é diferente, a forma de falar é diferente, o entendimento é diferente. Tem tantos testemunhos, porque assim, o próximo comentário é até o que faz e o que não faz, é tão grande. Porque se você conversar com pessoas que oram em línguas, você vai ver testemunhos. Tem um pastor que eu conheci de até estar perto e junto, mas ele nem sequer sabia ler. E ele passa a orar em línguas, ele não tinha escolaridade nenhuma, enfim. Ele aprendeu a ler com o próprio Espírito Santo, entendeu? Porque assim, para Deus nada é impossível, Ele é capaz de tudo, Ele que criou tudo, Ele é capaz de todas as coisas. E quando você passa tempo ali nessa busca espiritual, Ele cuida de tudo. A palavra não fala, busque em primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas? É basicamente isso. As suas necessidades vão ser supridas pelo próprio Deus. Qual que é a sua necessidade? As naturais também. Talvez você não saiba ler, o Espírito te ensina. A gente falando tanto sobre idioma, Ele é capaz de te ensinar um idioma. Você passar horas orando em línguas e crendo naquilo, Ele pode derramar o que quiser na tua vida. Ele concede o desejo do coração. Na nossa igreja, pessoas cantam, pessoas tocam e nunca fizeram aula. Só orar em línguas e o próprio Espírito deu notas, enfim. É muito grande, é muito profundo. E eu vou já fechar esse vídeo, era só 2 comentários mesmo e aqueles pontos. Mas assim, você crê em oração em línguas, você precisa orar. Não basta só crer, a fé sem obra ela é morta. Porque assim, eu creio em oração em línguas, mas eu não oro, não vai acontecer nada. Ore em línguas. Você não crê, ora mesmo assim, o que você tem a perder? Se bem que eu comecei falando que não, se você não crer, você não vai orar mesmo, né? Porque vem pelo crer. Mas, meu amigo, todo mundo que tá aqui, eu acredito profundamente que creia. Por isso que eu posso dizer, você não crê? Ora. Porque se você parar pra orar, isso já quer dizer que você crê. Qual que agradou a mais a Deus? O que disse que ia e não foi ou o que disse que não ia e foi? Então, o que fala que crê, mas não ora, esse não crê. O que fala que não crê e para pra orar, esse crê, entendeu? Eu recebi comentários esses dias de uma pessoa que dizia não crê a Deus. E começou a falar sobre várias coisas que já aconteceu na vida dela e que ela tinha muita revolta. Só que você vê que a pessoa é a que mais crê. Sim. E ainda mais pessoas que aparecem por aqui. Se você assiste um vídeo inteiro desse,
E muitas vezes até para deixar um comentário, mesmo que seja ofensivo. Deixa eu te falar, você é o que mais crê. Então, não custa nada, entra pro teu quarto, fecha a porta, ora em línguas. Comece a orar em línguas enquanto você no seu trabalho. Comece a orar em línguas ali num canto, ora em línguas o tempo todo. Ai, tem gente perto de mim, ó. Se a pessoa falar, oi, vai, nada não, tô falando, não tô falando com você. Ah, não precisa se preocupar, não é com você não. Ore em línguas o tempo todo, não te custa nada. O máximo que vai acontecer é você cansar o queixo. Só que não é só isso que vai acontecer. Você irá vivenciar, você irá ver o sobrenatural de Deus. Busca aí versículos sobre oração em línguas. Confessa esses versículos, ora em línguas, creia nessa linguagem. Textos bíblicos é o que não falta. Só aqui nesse canal tem diversos vídeos sobre oração em línguas e os textos muito claros. Para mim é muito claro. Então seja porque eu criei, eu acreditei. Então creia também. Creia. Ah, eu não creio, então ora. Ora em línguas. E a palavra se abrirá. Eu não estou crendo, então começa a orar em línguas. E aí depois você volta para aqueles textos que você não creu, que não faz sentido, que para você não estava falando sobre oração em línguas. E aí ela vai se abrir. E aí você vai entender. E aí você vai poder viver e experimentar essa chave tão poderosa que é a oração em línguas. Chave poderosa de edificação. E é tudo que nós precisamos na caminhada com Deus. Edificação. Porque nós não conseguimos, nós paramos no meio do caminho, a gente começa a busca e para. Mas a oração em línguas, ela justamente vai te edificar para que você permaneça. Então você primeiro precisa lutar muito contra essa carne para perseverar na oração em línguas. E depois a oração em línguas, através da edificação, ela vai te ajudar a perseverar em todas as áreas. Por isso que a vida muda, por isso que tudo é transformado, por isso que é tão completo. Amém? Bom, fiquem com Deus. Um forte abraço e vamos se ajudar. Vamos orar em línguas.